Bom, bem-vindos a mais um Xcast, o podcast da X Incorporadora. Eu sou o Caio Bento, diretor comercial e marketing da X, e estou aqui quinzenalmente com vocês, trazendo um pouquinho mais do universo da X, falando um pouquinho mais do mercado imobiliário, trazendo informações, dicas, tentando ajudar o consumidor final na jornada do mercado imobiliário e falando um pouquinho também com os corretores, falando internamente, falando um pouco mais da nossa empresa, de como que a gente funciona. E hoje é um dia da gente falar muito da X, falar de tudo que mudou, o que aconteceu, como a gente está se transformando. E para isso a gente tem um convidado especial, mais um convidado especial aqui, Douglas Couto, o Head de RH, de RH não, hein? Head de Gente e Gestão da X Incorporadora. Ele vai explicar um pouquinho mais esse braço gente e esse braço gestão que ele toca dentro da X. E a gente vai falar muito mais de como estamos nos transformando e, obviamente, o papel de gente e gestão é primordial em toda essa transformação que a gente está fazendo. Douglas, obrigado por ter vindo. Sei que foi correria, né, para conseguir vir. Mas obrigado demais. Bom, primeiro, para começar, seja bem-vindo. Obrigado. E começa a contar um pouquinho mais de você, conta aí da sua experiência, se apresenta para quem está nos assistindo. Show. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, parabéns pelo trabalho, Caio. Eu tenho a felicidade de poder acompanhar aí, né, o trabalho do seu time, então, sensacional, muito bom a gente poder levar um pouquinho, né, da nossa história, um pouquinho do nosso dia a dia aí para os nossos clientes e para o mercado. Bom, sou Douglas, moro no interior de São Paulo, pai de 3 filhos, casado com a dona Andresa aí há mais de 20 anos, pai de 2 pets também, a Milha e o Panda. Bom, falando da minha trajetória profissional, eu comecei a minha carreira no banco, né? Eu tinha um sonho desde de criança de ser bancário, admirava muito esses profissionais, admiro até hoje. Comecei o meu curso de administração, entrei no banco como eu tinha planejado, mas fui me descobrindo, ali tendo contato com clientes, se relacionando com as pessoas, tendo contato com metas, enfim. Foi um período bem bacana de formação, mas acabei me especializando, né, na área de pessoas. Recebi um convite para fazer um curso logo que lançou o curso de RH, o tecnólogo, né? Eu sabia que o RH não era só pagar o salário do colaborador, entregar o demonstrativo, tinha todo um trabalho de desenvolvimento de pessoas. Então eu tinha certeza que aquilo ia agregar para a minha formação. E aí foi onde eu me descobri, né? Caí de cabeça aí nesse mundo aí de gestão de pessoas, me especializei. E quando eu pisquei, estava dentro do mercado da construção civil, liderando aí, né? Acabei mudando de segmento e de área. E daqui a pouco, realmente, quando eu acordei, estava liderando um time de mais de 40 pessoas aí espalhadas por todo o Brasil. Então, tive contato aí com pessoas de culturas diferentes. Foi uma experiência muito bacana. E aqui estou. Dentro do Grupo X aí já são 13 anos na área de gente e gestão. Vamos falar mais disso, Tem bastante legal, história. Que legal demais. Tem muita experiência para a gente dividir aqui, então, e contar mais, né, de tudo que a gente está construindo aí. E você e seu time são parte primordial, né, para a gente conseguir construir e chegar lá. Né? Que eu brinco, a gente fala muito, né? A gente nunca vai chegar lá, porque a gente vai estar sempre desenvolvendo, né? Em evolução. Sempre chegando e temos mais desafio e por aí vai. Você sabe que eu nunca, acho que eu nunca te contei, mas eu já trabalhei no RH também. Olha, essa história eu não sabia mesmo, não. Eu trabalhei lá no Banco Mercantil de São Paulo, era banco da Refinasa, trabalhava na área de demissões. Caraca. Tinha uma área de demissão, cara. Desafiou. Era ruim, viu? Experiência ruim, mas foi legal, foi desafiador. Eu era auxiliar de escritório, era super operacional, né? Mas não deixa de ser uma experiência no RH ainda. Sem dúvidas, né? E você acaba... eu só vi que aquilo lá eu não queria pra mim, tá? Legal, show. Mas indiretamente você acaba trabalhando com o RH, né? Responsável por um time, pela gestão, enfim... E a gente está aqui realmente para apoiar, né? Esse legal, time de gestão. Bom, vamos lá. A X vem passando por mudanças, né? Sim. Inclusive mudança de marca. E aí eu falo que a mudança de marca, eu costumo dizer isso, eu vivi outras mudanças de marca em outras empresas. E eu falo que mudar de marca é simples. Eu mudar nome é simples. Falar, eu me chamo Caio, não quero mais chamar Caio, agora eu quero chamar Júlio. Sim. É só eu ir lá, vou lá, registro. Mas o que tem por trás disso que é o complexo, né? Sem dúvidas. Ou seja, se você só mudar de nome,
você não mudou quem é. Né? Agora, se você mudar todo um conceito, seu posicionamento, aí passa a ter até sentido você realmente mudar de marca, mudar de nome. E foi isso que a gente construiu, né? E, na verdade, é isso que a gente vem construindo. E aí, Douglas, eu vou lembrar aqui, para você falar um pouco, que a gente fez 2 processos juntos, né? A gente fez um processo de reconstrução da nossa cultura, né? De voltar, e me corrija aqui, tá? Sim, sim. Mas de voltar, olhar para trás e ver como que era a nossa cultura e o que a gente quer para frente. E uma reconstrução do nosso posicionamento como empresa, né? No mercado imobiliário, como empresa na gestão de pessoas, como empresa na gestão dos clientes, né? Sim. Então, tudo isso é um processo de reconstrução. E aí, trazendo então aqui para o seu lado e para que você traga um pouquinho mais para o nosso público, para o nosso consumidor final, para os corretores que estão nos acompanhando, conta um pouquinho mais de toda essa transformação que a gente vem fazendo, o que inspirou esse início da transformação e como que a gente está construindo isso. Legal, Caio. De fato, não adianta você mudar uma marca ou construir uma marca e plotá-la somente na parede, né? Você tem que dar vida para ela. Exato. E as pessoas hoje é que formam a empresa, né? Então, junto com o trabalho da construção da marca que a gente fez, né, com todo o time junto participando de todo o processo, porque na X é assim, né? A gente participa, constrói tudo juntos, Verdade. né? Não vem nada... Faz a diferença, né? Faz total diferença. E aí o time de gente de gestão foi envolvido também no processo e a gente conseguiu pegar o nosso propósito da marca X e desdobrar em ações para dar vida para ela dentro da companhia. Porque a marca ela começa de dentro para fora, né? As pessoas precisam respirar, né, a marca. E aí, em cima dos nossos desafios ou propósitos que a gente definiu dentro da marca X, a gente desdobrou aí uma cultura atualizada. E também não é uma cultura fantasiada, vamos dizer assim. É uma cultura que realmente ela é factível, né? Então, a gente respeita aí o que a gente tem de competências, o que trouxe a gente até aquele momento. Então, a gente pega aí todos esses pontos positivos e aí conecta ele com a nova estratégia da marca. Então, poxa, eu preciso chegar ali, essas competências, de 10 competências que a gente mapeou junto ao time ali, tem 3 aqui que vão ser fundamentais para essa nova estratégia. Então, eu pego isso, vejo as competências também que eu preciso desenvolver, porque o mercado ele não para de evoluir. Perfeito. Vou unindo tudo isso dentro de uma cultura, dou visibilidade e depois todos os meus processos eles são desdobrados através dessas diretrizes, que é onde vira alguns pilares, nossos princípios, enfim, o nosso propósito. Então, ele não fica só estampado na parede, a gente desdobra isso aqui para as nossas metas, na construção das nossas metas, no processo de avaliação de desempenho, quais as competências a gente precisa buscar os profissionais e depois avaliá-los e desenvolvê-los para que eles consigam caminhar dentro dessa estratégia. E assim vem sendo a nossa vida, né? Então, a gente construiu toda essa cultura juntos, apresentamos essa cultura e agora a gente vem implementando e vendo o resultado aí na prática. Você falou a palavra, né? Implementando e no gerúndio mesmo, né? Porque Sim. a gente não vai parar de implementar Não. coisas novas, né? Vai toda hora estar nos desafiando, que até tá na nossa assinatura, né? Construindo melhores experiências. Sim, sim. Tá? E ser melhor amanhã do que a gente foi hoje, né? A Sempre. gente não quer ser melhor que ninguém, isso é só consequência, né? Sim. A gente quer ser melhor do que a gente foi ontem. É isso. E evoluindo, ou seja, é evolução constante. E para isso a gente precisa de pessoas, né? Para isso a gente precisa de pessoas. Eu fiz a primeira pergunta para você, mas eu quero até voltar, porque nesse tema, e eu acredito que em todos os outros, a gente vai envolver gente e gestão. Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem é mais leigo, e eu me considero mais leigo nesse quesito também. Explica aqui para a galera qual que é o papel de gente, qual que é o papel de gestão e aonde que isso se cruza, né? Por que isso está na sua cadeira? Para que depois nas outras aqui a gente vá evoluindo. Legal. Bom, Caio, assim, basicamente a parte de gente, ela cuida do desenvolvimento, de treinar as pessoas ali, de alinhar os comportamentos, né, e as suas competências com a estratégia da companhia, né, cuidar da saúde das pessoas, do clima, do bem-estar. E a parte de gestão, ela é o setor que
define as metas, faz o desdobramento, faz o acompanhamento, traz ferramentas ali para facilitar a vida dos colaboradores e, de fato, buscar os resultados. Então, o time que ajuda a buscar resultado, mas não um resultado a qualquer preço. Tipo, eu preciso atingir esse resultado e não importa como. Mas aí é onde entra a parte de gente junto com a parte de gestão. Legal. Então, quais são os comportamentos, como que a pessoa deve agir naquelas metas, enfim. E a gente acaba conseguindo alinhar ali um resultado com a estratégia, com o que é IX, como buscar, como se relacionar. Então, é onde eles se complementam aí. E no final, são as pessoas, né? Então, você precisa ter... as pessoas precisam gerar resultado, precisam ser cuidadas, precisam estar alinhados com a estratégia aí da companhia. Show de bola, show de bola. E aí, fazendo a união, então você explicou como funciona a área de gente, a área de gestão, sim, como isso se cruza. E aí, Douglas, explica aqui pra gente como que você acha que tudo isso está agregando nessa nossa evolução. E aí, obviamente, trazendo pessoas, né? Pensando nas pessoas que hoje estão dentro da companhia e para o nosso futuro, pessoas novas, conforme a gente vai crescendo, naturalmente vão abrir novas posições, necessidades, sim, às vezes substituições por pessoas que querem mudar de vida, mudar de empresa ou algo assim. Como que essa construção, dentro do desenho de perfil que você falou de gente e dentro desse acompanhamento de resultados de gestão, porque aqui você cria e você mesmo se cobra, né? É isso aí. E cobra o resto da empresa. Exato. Eu sei porque ele cobra sempre, viu? Eu sou um dos cobrados aqui. Então, dentro dessa visão, como que você une isso e como que você está agregando, enxerga que... Estou falando de você, mas estamos falando sim, de sim, IX, lógico, né? Obviamente. Sim, sim. Que a IX, dentro dessa construção, está agregando para as nossas pessoas, que naturalmente... Esse resultado da evolução das nossas pessoas é o resultado de evolução dos nossos empreendimentos que evoluem para o nosso consumidor final, né? Que a gente entrega algo melhor lá na frente para o nosso consumidor do mercado imobiliário e também para os corretores, que são autônomos, mas que estão lá trabalhando e, de alguma maneira, vivendo a nossa cultura, né? Sim, eu acabei esticando demais, não, mas legal. foi claro? Foi sim. Bom, Caio, eu acho que tudo começa em você ter essa cultura bem definida, né, os processos bem estruturados para que você consiga mapear e atrair, né, as pessoas que acreditam naquele propósito, né, que tenham a ver com a nossa cultura, porque senão acaba não dando certo mesmo, a gente perde tempo, acaba sendo um processo desgastante. E quando a gente consegue atrair esses profissionais alinhados com a nossa cultura, tudo fica mais fácil. E isso não vale só para o colaborador X ali, um profissional para o marketing, para a área de gente de gestão ou para o jurídico. Vai para os nossos fornecedores, os nossos corretores que estão ali na linha de frente com o nosso cliente. Então, eles precisam se identificar com a marca, eles precisam ter apoio, eles são eles que dão vida ali na ponta, eles que transmitem a nossa cultura para o nosso cliente. Então, se você tiver essa conexão aqui, for assertivo aí no processo, ter todo esse cuidado aí nesse alinhamento, tudo fica mais fácil. As coisas acontecem com mais facilidade. E a gente também tem com essa preocupação, né? Principalmente para o corretor que está lá na ponta, que se relaciona com o nosso cliente. A gente tem todo um respaldo aí dentro da área mesmo comercial. A gente tem a parte de secretaria de vendas, que são guardiões aí da nossa cultura. Então, estão sempre ali atentos, sempre conectando os corretores aí nas nossas ações, nos nossos bate-papos, nos nossos eventos. E é assim que a gente vem tocando e conduzindo. Show. Bom, a gente falou aqui, né, da mudança de cultura, da mudança de marca. E eu considero que, de todos os trabalhos que eu participei, eu considero que esse foi, vou colocar entre aspas aqui, né, um dos mais fáceis, porque, na verdade, a gente não começou a pensar em o que a gente queria fazer para daí mudar a marca. A gente já estava fazendo, né? A gente já estava num processo de reconstrução, de mudança de posicionamento, de mudança de postura, principalmente, do time. Né? A própria cultura ela se construiu através do time que está dentro de casa. Sem dúvida. E aí, obviamente, que o trabalho se torna mais fácil. Né? Porque a gente está construindo algo novo através das pessoas que estão dentro e já estão direcionadas, pensando, e todos com o mesmo objetivo. Sem dúvidas. Então, agora, naturalmente, dentro dessa mudança de marca, dentro da nossa mudança de cultura, tudo que a gente olhou para trás,
a gente enxerga erros e busca os acertos, né? Sem dúvidas. A gente tem que mudar muito o processo, tem que mudar muita coisa. Qual é a maior diferença que você sentiu dentro de todo esse processo que a gente viveu, principalmente aí nos últimos 2 anos? Qual a maior diferença que você sentiu que a gente teve desse momento 0 para cá? E aí eu vou perguntar em duas partes aqui. Tá bom. Qual a maior diferença que você sentiu em pessoas e que você sentiu nos processos em si? Legal. Bom, Caio, assim, quando a gente sentou para falar sobre marca, para falar sobre cultura, a gente teve um encontro antes que foi definir aonde a empresa gostaria de chegar. Então, quais são os nossos objetivos macros, a gente até projetou isso para 5 anos. Legal. E depois disso bem definido, uma estratégia com uma cultura e marca mais moderna, olhando para as tendências de mercado, e a gente começa a entrar em diversidade, ESG, enfim, a gente deu uma modernizada aí também, né, na nossa estratégia. Trouxemos temas que não eram tratados, Não eram né? tratados. Essa já é uma bela diferença. Exato. E aí, depois, né, com base nisso, a gente construiu todo esse processo que a gente tem hoje. E é impressionante o quanto que as pessoas, né, o ser humano, consegue também mudar o mindset, pensar diferente, mudar o comportamento. E isso eu venho percebendo na prática, né? A gente continua com uma empresa ainda com as pessoas apaixonadas, engajadas em todos os processos, mas agindo diferente. Né? Se modernizaram, viraram a chave, estão entendendo o recado, acreditam no propósito da empresa. Então, isso eu percebo, assim, as pessoas mais abertas, mais conectadas, valorizando mais, respeitando mais as diferenças dentro da companhia. E a gente só vem ganhando com isso, né? Se você quiser ter uma empresa que busca inovação, experiência, você precisa vivenciar essa experiência na prática, no seu dia a dia ali, com as pessoas, trocar essas experiências, histórias de vidas diferentes. Então, isso está sendo muito prazeroso, muito, muito bacana poder assistir isso, falando aí da parte de comportamento. E falando dos processos, a gente tem que estar sempre atento, né? Porque o mercado ele é muito rápido, né? A tecnologia, toda hora muda. Agora a inteligência artificial. Então, a gente procura também sempre olhar para os nossos processos o que a gente precisa melhorar. Então, as melhores plataformas, o que tem de novo. Então, não ficar sempre amarrado ali, né? Com aquela forma de trabalhar. Até porque, como as coisas mudam muito rápido, e não foi diferente dentro da X, a gente está sempre atento em olhar para os processos que ainda fazem sentido a gente fazer. Acho que muitas empresas acabam errando nisso, ficam muito tempo lá, isso era gigante, depois diminui, tem um processo de reestruturação, depois um recomeço. E às vezes aquele documento, aquele indicador que você gasta um tempão para poder fazer, ele fazia sentido naquela época. Não faz mais agora. E aí não faz mais agora. Então você tem que estar sempre atento. O time de gestão ajuda muito nisso também. De olhar e falar, poxa, mas para quê? Para que serve? Qual que é o resultado desse indicador? Por que você está gastando energia nele? E aí a gente está sempre adaptando os nossos processos. A gente vem evoluindo muito. A gente tem um time aí bem enxuto, né? Bem coerente com a nossa realidade e um time muito eficiente. Né? Então, aqui a gente não tem a vida tranquila, né? Tá sempre ali trabalhando forte para poder entregar aí os nossos resultados, buscando as melhores experiências, mas a gente tem um time apaixonado, um time feliz, que gosta do que faz, que tem prazer, que tem um clima bacana para se trabalhar. Legal, legal. Bom, sou testemunha disso, né? A gente tinha uma agenda há pouco tempo, a gente tinha uma agenda que era só uma agenda de passado, né? E a gente passou a ter uma agenda de futuro. Né? Então, fazendo planejamento de longo prazo, voltando a lançar, né? Então, o X Tatuapé está aí. Verdade. Um produto espetacular, super bem aceito. A gente trouxe muita inovação que não estava na nossa cultura lá atrás. Verdade. Né? Então, a gente veio evoluindo. E você falou uma coisa que, de novo, eu quero reforçar, sou testemunha. A mudança de comportamento das pessoas, de pessoas que você fala, não, tem umas que você fala assim, não, essa não vai mudar, não é possível. O processo está sendo tão bem construído, né? E não é a 4 mãos, Sim, a todas as mãos, todo mundo participando do processo, que está todo mundo engajado. Né? E, bom, nessa mudança toda de cultura, com todo o desafio, que não é só a X que vive, né? É o mundo vive, todo esse desafio de diversidade, de ESG, todo o desafio desse mundo moderno, né? A gente tem que aplicar a nossa empresa. Qualquer empresa que hoje não tiver minimamente pensando e se estruturando para isso, vai estar fora do mercado no curto prazo. Né? E a gente está
E eu considero que a gente evoluiu muito mais rápido até do que a gente esperava, né? Sim, do que a gente já sim, planejava. é Porque surpreendente. não são temas simples, né? Não São temas simples nem mesmo de entender, e muito menos de aplicar. Mas aí eu entro já num deles, né? Então, quando a gente fala aí que, obviamente, quando a gente constrói uma empresa, a gente está pensando nos nossos clientes, né? Porque são eles que sustentam uma empresa. Só que clientes, nós temos os externos e temos os internos, né? Que são nossos colaboradores. E aí, então, falando da X, desse momento da X, tudo que a gente desenhou, não tem como a gente não falar hoje nesse processo de aumentar a nossa diversidade. Me corrija aqui se eu estiver falando é isso mesmo. algo de alguma maneira errada, tá? Mas aumentar a nossa diversidade, que é um desafio do mundo, né? Sim, E sim. algo que a gente viu nas diversas palestras que a gente participou, cursos, interações, né? Fizemos painéis aí com os líderes da empresa, com toda a empresa. Não é simples, né, de se entender e é muito desafiador. Muito. Conta um pouquinho para a gente, conta um pouquinho para quem está nos acompanhando, né, como que a gente está fazendo isso, qual que é a construção, porque a gente, como começou um processo, já é longo, né? Longo. E ainda a gente sabe que vai ser muito mais longo, né? Muito. Mas é impressionante o quanto que a gente percebe a nossa evolução, né, nesse processo de aprendizagem e tal. Mas eu falo muito que na X tudo fica fácil. Tudo fica fácil porque a gente tem um time engajado e é como você falou. Aquela pessoa que você achava que não ia mudar, ela naturalmente vai mudando. Por quê? Porque o ambiente todo está caminhando, né? Diferente, tá jogando aquela energia, começa a se incomodar com algumas piadas, então já não vai sorrir mais, já um vai dando um cutucão no outro. Então, as pessoas envolvidas no processo, tudo fica mais fácil, né? Então, realmente é surpreendente, mas o segredo foi o engajamento aí da turma. Agora, falando... E continuidade, né? Sim, Sem sim, parar. sempre. Todo isso momento a gente trabalhando esse desenvolvimento. Aí você precisa respirar a cultura. Então, mudança dentro de da hábitos, cultura, né? mudança. É importantíssimo. Exato. Bom, agora falando um pouquinho sobre... Só perdi a sua... Eu também te interrompi, né? Não, a gente Desculpa. estava falando da diversidade e como que a gente vem trabalhando nesse processo, né? Legal. Nesse ponto-chave aí de mudança do time. E também das valorizando a contratações, diversidade. né? Porque diversidade a gente está falando de aplicar efetivamente, né? Contratar pessoas, etc. Sem dúvidas, Caio. Bom, assim, a diversidade, ela tá aí, ela é real, né? A gente tem pessoas diferentes, né? Eu acho que desde quando a gente nasceu, você pode ter filhos gêmeos, as características físicas bem parecidas, mas cada um vai ter uma personalidade, habilidades diferentes, vão passar por situações, histórias de vidas diferentes. E é isso, né? A gente precisa conviver com essa diversidade e usar ela a nosso favor. É muito mágico eu poder escutar a sua história, né? Saber que as habilidades que o Caio desenvolveu foi através da luta da vida, porque todo mundo, independente da sua característica, de cor de pele, orientação sexual, você é um ser humano aqui. Você passa, você tem as suas lutas, você tem os seus momentos de glória, você busca, né, sucesso, busca felicidade a todo tempo. E aí quando você compartilha, eu sempre aprendo com a sua história e também você aprende com a minha, né? Então a gente estimula isso muito dentro de casa. Na X a gente não tem a missão de mudar a crença, a religião, os princípios das pessoas. A gente tem a missão de conectar essas pessoas, contar um pouquinho, levar informação da história, né, da vida das pessoas, de sensibilizar para que as pessoas se conectem, se respeitem, né, se enxerguem todos ali como irmãos ali mesmo, como um time. E isso vem dando muito certo, muito certo. A gente vem ganhando muito na nossa tomada de decisão. Uma coisa é você, quando você traz para a sua tomada de decisão essa diversidade, essas visões diferentes, você é muito mais assertivo, porque às vezes para você uma coisa é legal, poxa, isso aqui vai atender, você vai com aquela sede de implementar aquele processo, você escuta o outro lado e fala assim, poxa, não é bem assim, ó, na minha realidade, ou no meu ponto de vista é assim, assim, e aí você constrói essas decisões, a decisão juntos, né? E para reforçar isso, a gente hoje, para poder potencializar essa parte de diversidade, a gente tem os grupos de afinidade.
Então tem o Legal. grupo lá das mães, Legal. né? Tem o grupo Ia trazer dos isso. negros, Boa, enfim, explica isso mais um pouquinho mais, que eu Legal. acho que é muito bacana isso que a gente está fazendo. Legal. Explica mais detalhado isso aí. É isso. Então a gente traz essas experiências, essas histórias de vida dentro desses grupos de diversidade e a gente consegue também ser assertivo, por exemplo, poxa, eu quero implementar um benefício ou a empresa vem tendo algumas atitudes direcionadas a levar uma qualidade de vida, um bem-estar para as mães. Poxa, todo mundo aqui foi mãe. Quando você tem um filho ali, será que todo mundo passa pelas mesmas dificuldades? Enfim, e aí quando você tem um grupo que representa, né, essas mães, você acaba conseguindo trazer um pouquinho mais de participação naquela tomada de decisão, de avaliar, enfim, e construir a nossa estratégia. Então, os grupos são bem importantes. Vai trazer a necessidade mais encaixada com a realidade, né? Exato. Porque hoje a gente tem um problema... Aí, quando você vai para outros tipos de diversidade, enfim, você tem todo um problema estrutural hoje no país que acaba não ajudando. A gente está tentando fazer o nosso dever de casa, mas você precisa escutar as pessoas que sofrem com esse problema estrutural, né? Aonde que está o caminho, o que a gente pode fazer para ajudar, para dar mais voz, mais ação, enfim, para elas participarem mais dessa estratégia da empresa. E é um trabalho que tem dando bastante resultado. E pensando conceitualmente, né? Mas na prática, as diferenças agregam demais. Demais. As diferenças... E eu estou falando aqui de diferenças de cultura, diferenças de vivência. Qualquer tipo de diferença agrega. E como que agrega? A união. É isso aí. Né? A união, eu costumo falar muito pro meu time. Você conhece toda a turma. Eu costumo falar... Se eu tivesse lá um gerente de marketing que tem a mesma personalidade, igualzinho ao gerente comercial, igualzinho ao gerente de planejamento, igualzinho ao de business intelligence, pessoas iguais, o que ia sair de diferente numa reunião? Nada. Então, essa união, né, de habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, vivências diferentes, é o que agrega para uma companhia, né? Então, não tem... pensando hoje, é algo tão simples, né? Por que não aplicar? Então, além da obrigação, eu não tenho dúvida que é muito melhor para as empresas, certo? Sem dúvidas, a gente vem vendo isso na prática, né? E é que nem você falou, Caio, o ser humano, naturalmente, ele vai para a zona de conforto dele, né? E aí ele acaba se cercando de pessoas que pensam iguais, que agem igual a ele, então acaba montando aquele time, né, muito envezado para aquela linha. É isso, só que a sua decisão vai sempre ser naquela linha. Quando você quebra esse paradigma, né, e tem consciência, que é o que a gente procura levar para os nossos gestores, né, essa consciência que a gente tem essa tendência, e aí você abre, né, para poder fomentar a diversidade, de ter um grupo cada vez, né, que se complementa ali, que traz visões diferentes. Você vê que senão a visão fica muito fechada, né? Fica muito fechada. Por que viajar é tão gostoso, né, Douglas? Não é só para você conhecer um lugar diferente, mas é para você conhecer culturas diferentes, experiências diferentes. Você quer viver algo diferente, né? Sim. Triste da pessoa que vai para outro lugar, mas não quero conhecer a cultura, eu quero só conhecer o lugar. Pô, que triste isso, porque você não conheceu o lugar. Né? Você não conheceu o lugar. Às vezes a praia não é tão bonita quanto uma que você já conhece, mas o que você vai viver ali é a beleza, né, do lugar. Por que não trazer isso para dentro da empresa, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Quem nunca foi para um lugar e se colocou no lugar daquele pescador ou daquele pessoal regional ali, né, dos caiçaras, enfim, falar, poxa, dá vontade de largar tudo e viver a vida dele. Você vê o valor que tem ali também, né, em vários estilos de vida. E é isso aí, é muito rico, você cresce muito profissionalmente e como pessoa. Legal. Bom, de tudo isso que a gente falou, o que você considera... qual que é a importância, então, trazendo isso para a marca, para as empresas, e aí, naturalmente, para o consumidor que vai consumir um produto dessa empresa, no caso da X, para alguém que vai comprar um apartamento da X, o que você considera que é importante nessa diversidade para a marca, para a empresa? Resumindo aí tudo o que a gente falou. Bom, Caio, a gente está falando de pessoas que vão comprar o nosso empreendimento, o nosso apartamento. E quando você tem uma empresa que cuida da diversidade, que escuta as pessoas, enfim, você vai acabar sendo mais representado, você vai acabar tendo um produto muito mais assertivo.
Porque você não é aquela empresa tradicional que só vai construir apartamentos pensando, vai para o estudante ou para a família de homem, mulher, filhos e cachorro. Não, você desenha os produtos olhando para a sociedade como ela é, como um todo. Então, você dá vida ali, né, para o que a gente quer construir como marca, como estratégia, o que a gente quer entregar como experiência lá na ponta. Então, é muito legal e se o cliente, né, puder patrocinar esse tipo de ações, começar a consumir produtos de empresas que têm esse viés de valorizar, poxa, é uma forma de contribuir, né, para todo esse processo, porque a gente tem muito ainda que evoluir e aí vem se esforçando para fazer a sua parte. Não tem dúvida, é aquilo que a gente falou, né? Não estamos prontos ainda, sim, mas estamos trabalhando para isso, né? Estamos caminhando, sim, e todo mundo precisa, né? Sem dúvida. Não é mais aceitável, né? Não estar olhando por esse caminho, né? Sem dúvida. Eu também acho. Bom, obviamente que a gente está falando aqui de aplicar, né? De entregar um resultado final, é necessário ter engajamento de todo um time, né? Se não tiver engajado, não funciona. Não funciona. Qual que é a importância real desse engajamento, Douglas? E como que você comentou já um pouquinho, né, das ações que a gente faz, participação nas reuniões, nas tomadas de decisões, mas como que a gente faz para que um time todo, uma empresa inteira se engaje, principalmente nesse tipo de ação, né, que a gente está fazendo, sim, e criando? Sim. Então tem o primeiro ponto, engajar esse time. Segundo, manter o engajamento, porque entra no dia a dia, cada um precisa tocar lá seu barco, que não é pequeno, né? Sim. E, além de manter engajamento, que entregue um resultado final mesmo, que agregue com esse resultado final e que a gente chegue nos objetivos. Qual que é a importância de tudo isso e como fazer tudo isso? Legal. Bom, o engajamento, Caio, é uma coisa que você vai conquistar quando você traz as pessoas, como eu falei, para o processo de decisão. Você mostra que você confia nas pessoas, as pessoas se sentem parte. As pessoas precisam acreditar no seu propósito, né? Aquilo precisa fazer sentido para ela. Precisa de muito respeito no nosso clima organizacional, ali, no nosso relacionamento com as pessoas. Então, quando você tem tudo isso, respeito, as pessoas participam, se sente parte, tomam a decisão junto com a empresa, está construindo ali de fato, não tem como ser diferente. É um lugar que as pessoas gostam de estar, gostam de ser envolvidas. A gente tem algumas iniciativas bem legais, que todos os meses a gente tem um bate-papo com o presidente e diretos da empresa ali, tem os diretores que estão ali passando as principais entregas que a gente teve ali durante o mês, as dificuldades, a gente conta ali para todo mundo. 100% do time, né? 100% do time. Onde isso o time não é comum, falo das minhas outras experiências, não é nada comum, muito legal. É um baita diferencial. Ali a gente também dá espaço para as pessoas colocarem a opinião delas, fazer a pergunta abertamente ali, né? Então, é um fórum também que ajuda muito no engajamento, né? Envolve as pessoas em todo o processo. E é isso, amigo. É assim que a gente vem tocando o nosso dia a dia. Bom, juntos. Vamos falar de gente agora especificamente? Tá. A gente está falando Bom, a gente falou de diversidade, de construção, né? De marca, construção de cultura. Então, obviamente que as pessoas são parte... 100%, né? Sim, 100% sem dúvida. Para construir isso. Não tem como fazer. Eu costumo brincar que eu não trabalhei em nenhuma empresa ruim. Ruim na minha opinião, obviamente. Mas eu trabalhei com pessoas que eu não gostava. Sim. Não é que eu não gostei de trabalhar na empresa. Sim. Eu não gostei de trabalhar provavelmente com as pessoas que estavam ali. Que quem cria a cultura são as pessoas que ali estão, né? Sem dúvida. Então, gente, o maior desafio é contratação. Sim. Nesse ponto, como, Douglas, esse desafio é enorme, né? Como que você faz para acertar, para ter essa assertividade em trazer pessoas que tenham match com a cultura? Como que é esse desafio para a sua área, para o seu time de gente? Legal, Caio. Realmente, é um desafio grande. A gente precisa mostrar primeiro quem somos nós, né? Para poder atrair esses profissionais. E a gente aposta não só na busca de profissionais, mas também na formação do time. Porque os profissionais,
tá cada vez os bons profissionais estão cada vez mais raros aí no mercado. A gente ainda encontra, a gente consegue ser atrativo, né? Quando a gente olha o nosso propósito, as pessoas pesquisam um pouco mais sobre a X, é um ponto que acaba atraindo, é fundamental, né? As pessoas sentem parte, conexão com o nosso propósito, mas a gente também tem um trabalho interno aí de formação da minha primeira liderança, enfim, Legal, tem várias ações internas, né? De formação mesmo de profissional. Os nossos colaboradores são bem, como que eu posso dizer, bem cobiçados aí pelo mercado, justamente pela nossa história, né? Por tudo que a gente já vivenciou, os desafios que a gente venceu, que a gente vem construindo. Então, a gente vem formando também um time muito legal, muito bacana, e a gente tem muito orgulho aí do time. E eu acho que a gente consegue transmitir isso para o mercado, a gente consegue atrair os melhores profissionais. Que legal. Tem dois desafios, né? Um é de atrair bons profissionais, né? Sim. E, obviamente, eu lembro que você me falou muito isso quando eu estava falando com algumas contratações, que às vezes tem ótimos profissionais, a pessoa que, para aquela habilidade técnica que a gente está buscando, talvez seja melhor que uma outra, só que não tem o match com a cultura, né? É isso. E, às vezes, nesse caso, é melhor não trazer essa pessoa. Trazer uma que você achou um pouquinho... E trabalhar para desenvolver a técnica do que trazer alguém que está desencaixado com a cultura, certo? Verdade, sem dúvida. Por que você fala isso? Me conta. Tá, porque não adianta, é o que eu falei, né? A gente tem aquele trabalho de gente e gestão caminhando em conjunto, né? Você precisa entregar, mas agindo desta forma, né? Então, se você precisa trazer profissionais ou formar, ele alinhado com o que a gente acredita. E não é né? que aquele profissional é ruim, né? Não. Só tá dizendo, ele tem um... Não é bom para X, É entendeu? isso aí. Porque se a gente trouxer um profissional muito desalinhado ali com a nossa cultura, ele pode ter uma baita experiência, pode gerar muito resultado, mas ele vai ter conflito, né? Porque lá na X a gente não aceita comportamentos que fogem aí dos nossos princípios, enfim. E as pessoas vão incomodar, vai ter muito conflito, ou a pessoa se enquadra, né? Ou ela é convidada realmente a sair, ou até o momento que ela se sente fora ali no barco e acaba saindo. Exatamente. Mas isso está cada vez mais raro dentro da empresa, justamente porque a gente está sempre preocupado, né? Os nossos processos estão sempre alinhados ali com as competências que a gente precisa. Então, a gente vai para o mercado olhando para aquelas competências, né? Legal. Então, Legal. É por aí que a gente segue. Bom, você está há 13 anos, né? 13 anos. 13 anos. Eu trabalhei lá atrás na empresa, 2013 até 2015, Sim. E voltei em 2020. E aí, quando eu voltei em 2020, eu olhei e falei, nossa, conheço todo mundo que está aqui. Então, a gente está falando de uma empresa que as pessoas ficam. E para ficar, que você tem prazer de estar lá, é porque tem uma remuneração, obviamente, encaixada com a do mercado. Mas me conta um pouquinho, qual que é a fórmula do sucesso para a gente ter pessoas lá de 15 anos de empresa, 10 anos de empresa? Eu digo que hoje, do nosso quadro, acho que a maioria tem lá para os seus 5 mais, né? Sim, grande maioria. Bom, Caio, eu não tenho... Eu estou fazendo 3 já da minha volta. Aí, ó. Se for somar, já deu 5. Não, legal. E é legal, assim, cara, que todo mundo que chega na X... às vezes com uma semana de trabalho a gente já pega aquele depoimento, poxa, parece que eu já estou aqui há um tempão, o pessoal me integrou tão bem, enfim, a gente tem uma energia muito legal e eu não tenho dúvidas que o engajamento, o clima, principalmente, o clima, né, ele é o ponto-chave aí para a gente conseguir reter esses profissionais, porque é básico, né? Remuneração, você tem que ser competitivo, benefícios também, a gente precisa cuidar da carreira das pessoas, mas não adianta você pagar bem, você fazer várias propostas de objetivos, enfim, se a pessoa não encontrar essa realidade aqui, se ela não sentir a vontade, se ela não tiver prazer em trabalhar, se ela não se sentir respeitada, valorizada, parte do processo, aí você não vai conseguir reter de forma alguma. A pessoa vai ficar um tempo, você vai investir, né, dinheiro, energia, vai ser ruim para todas as partes. Então, é cuidar do clima. Então, a gente está constantemente medindo aí o índice de satisfação, escutando as pessoas para poder manter esse clima maravilhoso que a gente tem dentro da X. Eu acho que aí é a nossa principal ferramenta, né, para reter as pessoas. Legal. Bom,
Já emendo aqui com um desafio enorme que veio, acho que principalmente para uma área de gente como a sua, né? Sim. Que foi uma pandemia no meio do caminho que desafiou o mundo, né? A gente se reestruturar, repensar a forma de trabalho. E uma das coisas foi um home office imediato. Foi. E hoje as empresas que naquele momento falaram, não, tem sentido, nunca mais volto a trabalhar fisicamente, empresas abrindo mão de escritório. Sim. Hoje a gente tem um modelo híbrido, né? Que a gente trabalha tanto no escritório como em casa, ou home office, ou praia office, né? Beach office, o que for, onde a pessoa quiser. Mas dentro desse desafio, a gente falou aqui de engajamento, de cultura. A gente sabe que é um pouco mais difícil, né? Quando as pessoas não se conectam. Sim. E aí? E esse desafio para esse time de gente em manter esse clima bom na empresa, manter a cultura se desenvolvendo e sendo aplicada, garantir que isso aconteça, né? Sim. E manter o engajamento do time. Como que foi esse desafio e como está sendo agora nesse modelo híbrido? Realmente, o desafio foi muito grande. A gente teve que adaptar a empresa e colocar as pessoas para trabalhar de casa da noite para o dia, e foi 100% mesmo. A gente preza muito pela segurança ali, pela saúde dos nossos colaboradores. Teve um trabalho espetacular do pessoal de TI, de tecnologia, né, de encontrar a solução, de colocar todas as pessoas em casa, mantendo os arquivos na rede, a segurança, né, da empresa. Também teve um trabalho fundamental da área de gestão, né, que conseguiu disponibilizar também uma ferramenta e metodologias para que as pessoas também estivessem em casa, mas conseguissem mostrar aí, né, o valor do seu trabalho, a sua entrega, legal, ficasse também tranquilo, falasse, poxa, aqui o meu gestor consegue, né, ver o que eu estou fazendo, o que eu estou agregando, e que eu continuo ali na minha rotina, com o meu desempenho. Então, a gente estruturou todos esses processos, também ficamos atentos aí à parte de saúde mesmo, não só do vírus, né, que estava circulando, mas da parte emocional das pessoas, como verdade, que você estar todos os muitos dias problemas, ali, né, no mundo. Sim, você sai ali daquela convivência, daquela rotina, né, e aí você vai para dentro de casa. A gente passou por um período ali que, poxa, você estava dentro de casa mesmo, né, até para ir no mercado você tinha que revezar ali, você tinha que sair só para coisas bem essenciais. Então foi um período muito, muito crítico, que a gente aprendeu muito, né? Inclusive até os nossos processos evoluíram bastante nesse período, o cuidado maior com as pessoas, de saber como elas estavam ali, né? Orientando os gestores também de estarem próximo, né? De participar ali do momento de cada colaborador. E aí, enfim, passou o período aí que foi bem crítico, e a gente percebeu que a nossa comunicação melhorou. Quando eu falei do bate-papo do presidente com os diretos, e tá aí todo o time, ele não surgiu durante esse período, né? Não ocorria antes. Então, ele passou a ser mensal, porque a gente estava ali, né, preocupado legal, em dar informação para as pessoas também, né, dar uma visão geral. Então, um processo que veio para ficar, se consolidou, né, deu muito legal, certo. O próprio sistema de gestão, então, também ali ajudando as pessoas a, poxa, tem uma dificuldade ali naquela minha meta. Então, poxa, como você faz uma análise ali de causa raiz, plano de ação? Então, a gente foi ajudando as pessoas ali a desenvolver, usar a ferramenta ali para ficar, né, mais fácil o seu trabalho. Também deu muito resultado. A gente conseguiu fortalecer também a relação de confiança com as pessoas. Então, eu confio em você, a sua entrega está ali, você entregou, está ótimo, né? E então foram alguns benefícios que a parte boa que a gente teve, né, dessa pandemia, foi a evolução desses processos, e veio para ficar. A hora que a gente sentiu seguro em voltar para o escritório, a gente percebeu que não era necessário, as pessoas estavam mais felizes em casa porque tinha mais tempo para cuidar da saúde, cuidar da família, ficar com os filhos, enfim, aproveitar melhor, né, os momentos ali. Às vezes perdia 2 horas, 3 horas para poder chegar até o trabalho, né, isso para ir, às vezes para voltar. E você ganha, esse período é uma vida, né? Você ganha vida ali. Sem dúvida. Então, isso teve muito valor, né? E a gente manteve. Então, até hoje, a gente tem um escritório, até um escritório mais enxuto, mais moderno. Até não cabe todo mundo lá, porque a gente tem certeza que esse é o melhor caminho. Legal. As pessoas têm a liberdade de alinhar com o seu gestor. Quantas vezes vão ir para o escritório. Tem casos lá de gestores que até liberam 100% em casa, não vê necessidade. As pessoas acabam indo para o evento, né, na empresa, mais para poder conversar, ou quando sente necessidade de tocar alguma reunião presencial.
E vem sendo um sucesso. A gente vem entregando muito, as pessoas muito mais satisfeitas, felizes, e eu não tenho dúvidas que a gente não volta mais para trás, é andar para frente. Perfeito. Um dos pontos que eu ia falar era, você vê no futuro voltando 100% presencial? Eu acho que não, né? Você respondeu aqui de a gente até diminuir o escritório. Sim. Mas, voltando, uma empresa crescendo, e aí estamos falando, obviamente, da X, mas sim, pensando em empresas de maneira geral, crescendo, contratando novas pessoas, atendendo o turnover normal, que existe, pessoas que evoluem, saem, vão para outra empresa, mudam de país, de cidade, seja como for. Como que é? Qual é o desafio e como manter o engajamento e a cultura? Como que você acha? O que tem que acontecer sistematicamente ou periodicamente para que a gente consiga manter a cultura, o engajamento, a interação entre as pessoas, né? Porque, às vezes, se eu não interajo com uma área X e eu estou só online, eu não vou nem conhecer, nem saber quem é. Sim, né? Sim. O que a gente pode fazer para suprir essa necessidade, Douglas? Tá. Bom, Caio, assim, primeiro que a gente precisa ter processos bem estruturados, como eu te disse, de gestão, onde a gente consiga conectar as metas ali e relacionar as pessoas, né, compartilhar objetivos. A gente precisa também ter eventos por parte Legal, da empresa. A gente faz, né? Conta um pouquinho para poder disso. trazer, sim. A gente tem bastante evento. Inclusive, hoje no escritório está acontecendo uma festa... Estamos perdendo. a festa caipira. Então, um evento lá onde a gente faz algumas premiações, né? Para a melhor fantasia, enfim. Então, a gente está sempre promovendo esses eventos também. Então, poxa, a gente está em casa, mas, precisa conectar o time. A gente tem ações ainda onde a gente fomenta aí que as pessoas, né? A gente tem logo o início aí do X Tatuapé, das obras, para que o escritório também, né, vai até a obra, conheça ali, né, o time ali, o dia a dia das pessoas. Então, isso é importante, a gente precisa ter ações para poder conectar. E basicamente, ações que conectem mesmo as pessoas, né? Que o próprio bate-papo, como eu disse, é importante. Legal. Enfim, a gente tendo um time ali... Bate-papo que a gente faz online, presencial, às vezes, né? Isso, fazer Legal. Esse mix. Então, a gente está sempre de olho ali também. Tem uma equipe que está, né? Poxa, faz tempo que eu não ouço falar dela, está fazendo um trabalho bem feito, mas está quietinha lá. Vamos conversar com o gestor, vamos promover alguma ação ali para poder integrar o time. Então, a gente tá o tempo todo ali atento e a área de gente ali, ela tem muito esse papel ali de consultor interno, de estar sempre olhando, de estar sempre trazendo as pessoas ali para aquela sintonia. Bacana, eu ia comentar isso, né? O seu time tem um papel importantíssimo de conversar. Eu mesmo peço, né, muito para conversa com o time, para interagir, porque naturalmente quando a gente estava todo mundo presencial já existia uma distância, né? A gente se aproximou mais no online porque teve a necessidade dessa aproximação, né? Porque às vezes você estava com pessoas no escritório, mas só estava lá, parecia que estava próximo, que você está presencial, mas não estava no dia a dia. O online trouxe isso. E aí, obviamente, aí é o peso, né? Então, o papel, e aí eu, de novo, reforço, o papel de vocês é importantíssimo, né? De estar no dia a dia, vivendo as equipes, enxergando. E eu sei porque vocês trazem muito de, estou preocupado com a pessoa X, com a pessoa Y, porque vocês têm uma visão diferente, né? Isso agrega demais. E isso faz parte da nossa cultura, né? Da cultura da X. É isso, amigo. Legal. A gente está ali para apoiar e buscar esse equilíbrio aí. Né? Bom, olha, top demais, papo gostoso demais. Eu queria que você fechasse, Douglas, a gente aqui. Vamos ter outros, eu já falei para você, então você se prepara. Tem muito tema para a gente, tá trazendo praticamente um tema aqui, né? Verdade. Eu queria só que você fechasse com um recado para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, contando um pouquinho mais, só dando a visibilidade final aí de como que a X trata nossas pessoas, tanto internas como externas. Legal. Bom, Caio, o recado que eu posso passar é que a X é uma empresa que respeita as pessoas, que trazem ela, mais uma vez, vou ser repetitivo aqui, porque isso é muito forte. Por favor. Trazem as pessoas para o processo de decisão. Aqui a gente não tem receio de ser, como eu posso dizer, contrariado. Né? Legal. Então aqui a gente coloca a nossa opinião sem o medo de falar assim, poxa, eu não sei o que o Caio pensa sobre esse assunto. A gente tem essa liberdade.
né? E eu acho que é assim que você consegue construir um ambiente bacana, respeitar as pessoas, respeitar a opinião, como eu coloquei aqui. Então, acho que o grande diferencial da X é isso, é o respeito, é valorizar, é conectar as pessoas, e isso acaba refletindo em todos os outros processos e na nossa entrega lá na ponta também. Legal. E falando de uma entrega que hoje, né, nosso novo posicionamento, até a nossa mudança de marca, a entrada da X na nossa vida, Sim, né, sim. é o posicionamento da experiência do cliente. Então, Exato. gerar uma ótima experiência. E não tem como gerar uma ótima experiência para o cliente ou melhorar essa experiência a cada dia se a gente não tiver pessoas engajadas com isso e pessoas dentro de casa com boas experiências, né? Sem dúvida. Não tem como fazer. Cara, não tem como. Cara, obrigado demais de novo. Legal, Sei que você teve que adaptar bem a agenda aí. Sim, obrigado sim, demais. mas... Pessoal, mais uma vez, obrigado por acompanhar o Xcast. Não esqueçam de nos seguir no Spotify, de se inscrever no nosso canal do YouTube e fiquem à vontade para fazer comentários, perguntas e também mandar temas, opiniões aí, temas novos que a gente pode trazer para vocês. Obrigado mais uma vez e até a próxima.